Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência então ao nosso intensivão falando sobre consultoria e responsabilidade técnica e vamos para a nossa segunda aula, também super importante, vamos falar sobre órgãos fiscalizadores. Então, lembra que a gente comentou na aula passada sobre as legislações específicas que cada estabelecimento deve ter? Então, elas são padronizadas, elaboradas, criadas através de quem? Dos órgãos fiscalizadores. Então, os órgãos fiscalizadores são quem realmente faz, então, essa junção da criação e elaboração de normas e diretrizes para esses estabelecimentos. Em contrapartida, também são eles que fazem a fiscalização nos estabelecimentos para ver se essas normas, essas diretrizes, essas legislações, elas estão sendo cumpridas na íntegra, certo? Então, se um estabelecimento ele tem um órgão fiscalizador responsável, ele é registrado em um órgão fiscalizador, significa que esse produto ele não é clandestino, porque ele sofre uma fiscalização e ele deve estar dentro dos padrões estabelecidos para o nosso país, certo? Em outros países, gente, eles seguem modelos diferentes de inspeção, né, de padronização, enfim. Por exemplo, a União Europeia. Os países que contemplam, então, que fazem parte da União Europeia, devem seguir as mesmas diretrizes. Aqui no Brasil, a gente tem nossas diretrizes, nossa legislação específica, certo? Então, a gente não tem isso com outros países. Para exportar, a gente vai ter que seguir também as regras deles e as regras do nosso país, certo? Que são diferentes. Vamos conversar, então, um pouquinho mais sobre esses órgãos fiscalizadores. Vamos começar falando, então, sobre produtos de origem animal. Lembram que eu dei um exemplo de legislações para vocês que contemplava então o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Vigilância Sanitária, né, a Anvisa. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os produtos de origem animal, certo? Esses produtos eles são regulamentados pelo MAPA e eles seguem então o sistema de serviço de inspeção. Esse serviço de inspeção ele é segmentado em esferas. Como assim, Paula? Então, nós temos a esfera federal, que é o Serviço de Inspeção Federal. Vocês estão vendo esse íconezinho em verde, né? Ele que representa, então, nessa imagem, o Serviço de Inspeção Federal. E quem tem, gente, o estabelecimento que é registrado no Serviço de Inspeção Federal, ele pode realizar o comércio dentro de todo o território nacional e ele também pode exportar, ou seja, ele pode mandar para fora do Brasil esse produto, certo? Lembrando algo muito importante, que apenas indústrias que manipulem, processem e vendam produtos de origem animal com o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, pode exportar, tá? E, gente, os estabelecimentos, para serem registrados no CIF, devem sofrer, obviamente, fiscalização, né? Devem seguir as legislações específicas, como, por exemplo, a gente citou um exemplo de legislação de esfera nacional, que é o nosso RISPOA, que a gente chama que é a Bíblia, né? Praticamente, assim, da inspeção de alimentos para produtos de origem animal aqui para o nosso país, certo? E também deve seguir itens obrigatórios, gente, em todas as etapas e cadeia de produção, né? Então, desde o recebimento desse alimento, muito antes disso, na verdade, desde a criação do projeto arquitetônico, lembra que a gente comentou sobre isso na aula passada? Então, o CIF, ele vai ter normativas, né? Regras que devem ser seguidas, então, desde a aprovação desse projeto, a estrutura em si desse estabelecimento, né, área externa, área interna, área de circulação, enfim, fluxo operacional, devem seguir padrões, então, de higiene, né, de quantidade de funcionários, enfim, até as questões de registro de produto, que cada produto deve ser registrado, então, nesse serviço de inspeção. Deve conter a chancela, o número de registro, vamos falar, então, sobre o que é uma chancela mais para frente, tá? Para garantir, então, que esse alimento, ele é fiscalizado, ou seja, esse alimento ele não é clandestino, ele é inspecionado, ele segue, então, essas normativas, essas diretrizes, certo? Então, recapitulando, quem tem o Serviço de Inspeção Federal pode realizar, então, esse comércio dentro de todo o território nacional e pode exportar, certo? O nosso CIF. E
Vamos então para as outras esferas. Além do CIF, a gente tem o Serviço de Inspeção Estadual. Quem tem o Serviço de Inspeção Estadual pode realizar o comércio dentro do estado, entre os municípios, entre as cidades. Um exemplo. Eu sou aqui do Paraná, certo? E se a empresa que eu trabalho tem serviço de inspeção estadual, então essa empresa ela pode comercializar por todo o Paraná, tá? Eu só não vou poder mandar para Santa Catarina, enfim, para outros estados, mas eu posso comercializar então entre as cidades, né? Curitiba, Campo Largo, enfim, Ponta Grossa, por todas as cidades do Paraná, mas não posso passar essa fronteira então de estado, certo? E temos o Serviço de Inspeção Municipal. As empresas que são regulamentadas, são firmadas, que têm registro no Serviço de Inspeção Municipal, podem realizar o comércio de produtos de origem animal apenas dentro da sua cidade, ou seja, apenas no seu município, não pode passar para a cidade vizinha, certo? Além disso, gente, nós temos o Sistema Brasileiro de Inspeção, que é o SISB. O SISB ele foi criado em 2006 e ele foi criado com o objetivo de padronizar a fiscalização e também, gente, para facilitar o comércio entre os municípios, entre os estados. Porque assim, gente, o que acontece? Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, digamos que eu moro numa cidade do Paraná que ela faz fronteira, né, divisa com uma cidade de Santa Catarina. E aí, se eu tiver o serviço de inspeção estadual, eu posso realizar esse comércio para longe no Paraná, né, para uma cidade super longe, mas eu não posso realizar o comércio para essa cidade que é do lado, que é divisa, que é em Santa Catarina. Por quê? Porque já é outro estado, certo? Então isso dificulta muitas vezes a comercialização de alguns produtos, certo? Algumas empresas que não têm um porte tão grande para ser um CIF, né, um Serviço de Inspeção Federal, enfim. E surgiu então o Sistema Brasileiro de Inspeção, nosso SISB, para facilitar esse comércio entre os estados, certo? Então quem tem o SISB, gente, pode realizar esse comércio entre os estados, entre os municípios, em todo o território nacional. Quem tem SISB pode realizar o comércio em todo o Brasil. A única diferença é que quem tem SISB não pode exportar, certo? Então, a adesão ao SISB ela é voluntária, de acordo com a empresa, se ela quisesse aderir, né, adequar as legislações, as normas do SISB, ela pode fazer essa solicitação, ela precisa ter um serviço de inspeção, né, que vai regulamentar essa adesão ao SISB e vai passar por uma série de fiscalizações, ver se essa empresa tem a documentação necessária, a estrutura, enfim, para realizar essa adesão ao SISB, certo? Lembrando, gente, que cada estabelecimento, para cada serviço de inspeção, vai seguir uma legislação específica. Falando de esferas, eu estou no serviço de inspeção municipal, eu posso utilizar o RISPO-A como base? Posso. Por quê? Porque é uma esfera maior, certo? Então eu consigo utilizar o RISPO-A como uma base. Mas eu também tenho que me atentar às legislações do SIM, então, da minha cidade, certo? Mas digamos que então eu quero utilizar uma legislação municipal, né, que é uma legislação do SIM, para o meu SI, que é o meu Serviço de Inspeção Estadual. Eu posso? Não, gente, porque já é uma esfera menor, certo? Então, eu tenho que verificar as legislações específicas para aquele estabelecimento. Então, além de eu entender qual que é o estabelecimento, qual que é o serviço de inspeção que vai regulamentar esse estabelecimento, eu tenho que entender e tenho que procurar quais vão ser as legislações específicas para esse serviço de inspeção para esse estabelecimento, certo? Além disso, não são apenas as legislações, mas também as documentações exigidas. Porque, por mais que eu seja de Curitiba, certo? Um exemplo. Sou de Curitiba e eu atendo uma empresa que tem o serviço de inspeção municipal. E eu atendo em Curitiba mesmo uma empresa que é regulamentada pelo Serviço de Inspeção Estadual. A documentação vai ser a mesma? Os dois são produtos de origem animal, os dois, um exemplo, são carnes. A legislação vai ser a mesma? Não, eu vou ter minhas legislações específicas, certo?
Pode ter alguma federal que seja em conjunto, que eu utilize, mas vão ter as legislações específicas e a documentação também é diferente, tá? Então, o ideal é que você entre em contato com o órgão fiscalizador que regulamenta, então, esse estabelecimento e entenda mais sobre ele. Então, primeiro, o proprietário vai querer realizar esse comércio para onde? Esse comércio vai ficar apenas aqui na cidade de Curitiba? Então eu posso ter o serviço de inspeção municipal. Não, Paulo. Eu quero expandir o meu comércio, eu quero mandar para todo o Paraná. Então vamos ter o serviço de inspeção estadual. Comércio em todo o Brasil, CISB ou CIF, para exportar também apenas o CIF, certo? Então primeiro eu preciso entender a realidade do estabelecimento, o que efetivamente esse estabelecimento necessita, qual vai ser o comércio que ele vai, né, desempenhar, para onde ele quer expandir esses alimentos, essa venda, para eu poder regulamentar, então, em um serviço de inspeção, nada de carne clandestina, né? Vamos regulamentar, então, essa empresa de acordo com o serviço de inspeção, que ele pede, entender a legislação, entender a documentação necessária, o que eu vou precisar implementar de acordo com o que esse serviço de inspeção solicita, certo, gente? Então, outro passo muito importante, eu coloquei aqui um exemplo de uma chancela. O que significa chancela? É esse design, né, que ele é colocado, então, como se fosse um carimbo, né, enfim, nos produtos, nos alimentos. Então, esses aqui são do serviço de inspeção. Esse que eu coloquei como exemplo do Serviço de Inspeção Municipal aqui de Curitiba, ela segue todo um design que ela deve ser seguida na íntegra. Inclusive, gente, a questão de coloração, a questão de letra, né, de tamanho, certo? Então, eu não posso simplesmente inventar uma chancela na minha cabeça. E isso parece algo tão simples de se falar, mas não, gente. O que eu vejo na prática é muitos estabelecimentos inventando uma chancela. Isso significa o quê? Que esse produto ele é clandestino, porque se realmente ele for regulamentado por um órgão fiscalizador, ele deve seguir uma chancela à risca, certo? Na íntegra. Inclusive, eu já passei por isso de ver algum detalhe na chancela estar diferente, uma palavra está diferente, um tamanho diferente, e o serviço de inspeção não aceitar, porque tem que ser exatamente como eles descrevem, certo? Então, também tem que conter ali o número de registro da empresa, né? Porque essa empresa ela deve ser registrada nesse serviço de inspeção. O produto, todos os produtos, eles também devem ser registrados, então também vai conter o número de registro do produto, certo? Então, esses detalhes, eles devem ser rigorosamente seguidos e analisados para evitar fraude, para evitar um alimento clandestino, certo? Então, para o Serviço de Inspeção Municipal, por exemplo, a gente tem também algumas documentações que o próprio governo disponibiliza para nós, que vale a pena a gente estudar. Tem esse manual que eu deixei como exemplo para vocês, manual de orientação, né, sobre o SIM. Então, vale a pena a gente dar essa pesquisada, ver se o SIM da nossa cidade, ou o SIM, enfim, com o que a gente for trabalhar, com o serviço de inspeção que a gente for trabalhar, ver se ele tem um site, porque geralmente eles têm site, no site já vai ter as legislações, já vai ter modelos que vocês devem seguir, certo? Então não existe também documentação que a gente tira da nossa cabeça, a gente precisa seguir um modelo de referência e muitos dos órgãos fiscalizadores já têm então um site, já tem modelos que devem ser seguidos para facilitar então essa padronização dos estabelecimentos, certo? Então deem uma procurada também nesses documentos que são oficiais, que servem para o nosso estudo. Olha, o exemplo que eu dei para vocês também de chancela, tá meio desfocada a imagem, mas dá para ver. A chancela do CIP, que é o Serviço de Inspeção do Paraná, Serviço de Inspeção Estadual. Então, como ela deve seguir o layout, o designer, a letra, certo? Então, já vi ali, tá escrito inspecionado. Já vi de colocar em registrado e não passar, porque tem que ser o quê? Tem que ser a mesma escrita, tudo que tá na chancela, a gente tem que colocar da mesma forma, tá bom, gente? A documentação, seguir a documentação que eles ditam como padrão para nós e para o estabelecimento em si, certo? Então, um exemplo de documentações, né, que elas podem ser desenvolvidas no serviço de inspeção.
implementação de boas práticas, né, obviamente, os programas de autocontrole, análise laboratorial, registro de produtos, alteração de fluxo, gestão de estoque, etc. Então, tem uma série de documentos ou de implementação de gestão de risco que a gente pode atuar e pode desenvolver nessas empresas e estabelecimentos que sofrem essa fiscalização do serviço de inspeção. Até porque, gente, a legislação está mudando constantemente. Então, esses estabelecimentos eles têm que se adequar constantemente. Não vai ser um trabalho que a gente vai entregar e pronto, a empresa já vai estar pronta para sempre. Não. A gente sempre tem que estar atualizando a empresa de acordo com as normativas, as legislações que o serviço de inspeção vai atualizando para nós, certo? Então, as legislações vigentes, a gente tem que estar atentos a isso, certo? Um exemplo, então, de chancela do CIF, lembra que eu falei para vocês que era regulamentado, então, pelo Ministério da Agricultura. Legislação base que a gente utiliza, que é o nosso RISPO-A. Então, se você chegou até aqui e você não baixou o RISPO-A ainda, por favor, não perca tempo, tem no nosso site, tem na internet, procure o RISPO-A atualizado para você utilizar também como estudo, como uma base para você atuar nesses estabelecimentos, certo? O exemplo, então, de chancela do CISB, inclusive utilizar a coloração, as letras da mesma forma, certo? E o que a gente comentou até agora foram dos serviços de inspeção. Gente, os serviços de inspeção, vamos voltar um pouquinho, eles regulamentam, então, os produtos de origem animal. Então, indústrias, empresas que manipulem, que transformem, que vendam produtos de origem animal, certo? Para isso, a gente segue as esferas dos serviços de inspeção nesses segmentos que foram comentados para vocês aqui, tá? E também, gente, tem novos serviços de inspeção que ainda estão em andamento, né? Como consórcios de alguns estados, algumas cidades, como o Celoarte, que a gente ainda está em desenvolvimento. Por isso que eu falo para vocês têm que entender a realidade da cidade de vocês têm que entender a realidade do estado, vocês têm que entender a realidade do estabelecimento que vocês vão trabalhar, certo? Para conseguir adequar ele às normas fiscalizadoras. Além disso, para produtos então que não são de origem animal, geralmente para o varejo, o que é o varejo? É um estabelecimento que já tem essa venda direta para o consumidor. Exemplo, supermercado, né? Exemplo, essas vendas, enfim, a panificação, né? Existem vários exemplos de varejos e eles podem ser regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, gente, ela também segue esferas, exatamente como os serviços de inspeção. Por quê? Porque tem a esfera da Vigilância Sanitária Nacional, né, que é a nossa Anvisa, tem a esfera estadual, né, de vigilância sanitária, e tem a esfera municipal, que vão ter as suas legislações específicas, seus padrões, suas documentações exigidas, seus treinamentos, certo? Um exemplo, gente, que a gente utiliza, o que eu falei para vocês, que é a RDC 216, é muito utilizada para boas práticas, certo? Então, a gente tem esses órgãos fiscalizadores para alimentos, que são os serviços de inspeção e a vigilância sanitária, que a gente vai trabalhar com eles de acordo, então, com a necessidade de cada estabelecimento, certo? Exemplos, então, de documentação que vocês podem estar procurando na internet, né, para estarem estudando sobre a vigilância sanitária. E existe muito artigo científico, existe muito livro, enfim, que a gente pode detalhar e destrinchar sobre a vigilância sanitária também. Além do que eu sempre falo para vocês, é importante ter esse contato direto, então, com os órgãos fiscalizadores que a gente vai prestar serviço, certo? Então, gente, hoje foi uma aula mais sucinta para vocês, uma aula falando de uma maneira bem objetiva, estratégica, né? Prática,
para relembrar, para atualizar vocês, para conversar um pouco sobre os serviços de inspeção, sobre a vigilância sanitária, sobre os órgãos fiscalizadores, o que são, né? Porque a gente não poderia passar para a próxima etapa sem efetivamente conversar sobre os órgãos fiscalizadores, certo? Então, a gente falou um pouco sobre as boas práticas, hoje a gente conversou sobre os órgãos fiscalizadores e na próxima aula, gente, vamos então para esse tema tão esperado de responsabilidade técnica e consultoria. E vocês vão ver que está tudo interligado, então eu preciso efetivamente das boas práticas para tudo, preciso saber as legislações, os órgãos fiscalizadores para todo o meu trabalho, certo? Então eu espero vocês, aguardo vocês para a nossa próxima aula, falando então sobre responsabilidade técnica no varejo, na indústria e também sobre consultoria. Como começar nessa área, então, de responsabilidade técnica consultoria. Espero que vocês tenham gostado, renovem as energias, guardem as energias, então, para a gente ir para essa próxima aula, certo? Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais. Então, eu espero vocês na próxima aula. Até lá!